braço deixa a minha coluna reta. Olha que legal que fica. Parabéns, meu povo! Seja muito bem-vindos a mais um podcast da Dedinho, o podcast que te ajuda na sua jornada para você encontrar, chegar no seu corpo mais bonito e mais saudável, treinando em casa, gente, em até 3 meses. E eu sou a Daiane Giacomazzi e hoje eu estou com quem? Com ela, com a minha melhor amiga, com a bailarina mais maravilhosa que eu já conheci na minha vida. E ainda por cima, ela é professora de Pilates na Dedinho. Pamela Hilles-Heim. Bem-vinda, Pam! Hello, oi pessoal, tudo bem? Dai, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer trabalhar com essa mulher incrível que, como ela falou, além de amiga, é uma super profissional, a coach das coaches. E eu amo, né? Obrigada a você por dar seu tempinho, mais tempo para mim. Pam, é o seguinte, hoje a gente vai conversar de Pilates e eu quero saber do começo, amiga. O que é Pilates? Qual é o lance do Pilates? E antes disso, por favor, conta um pouquinho da sua experiência, conta um pouquinho do seu currículo para a galera. Meu currículo. Então, pessoal, eu sou ex-atleta, competia ginástica rítmica, sempre estive com o esporte, assim, o esporte sempre esteve presente na minha vida, atividade física de uma forma geral. Então, fiz balé clássico, competia, representava Florianópolis, Campeonato Brasileiro, vários campeonatos. E, enfim, depois dessa fase, fui para dança. Fui morar fora, dancei aí por mais de 30 países, conheci esse mundão através da dança. E o Pilates entrou na minha vida justamente por ser uma carreira assim, de bailarina, ter lesões, você sentir bastante dor devido, né, aos ensaios, aos shows, à rotina. Eu queria ali um plano B também, e que algo que eu acreditasse, uma metodologia que eu acreditasse, né? Então, ao fazer as aulas, eu vi que aquilo dava resultado e que fazia muito bem para o meu corpo, para as dores que eu tinha, né? Enfim. E aí eu criei um amor pela metodologia e decidi estudar. E aí, lá na China, iniciei os meus estudos no método. E então, eu possuo uma certificação internacional. Aqui no Brasil, atuo na área aqui em Florianópolis hoje em dia. Sou educadora física, me formei em São Paulo. E é isso. E agora eu tô aqui na Dedima, arrasando, dando aulas de Pilates também. Aulas online, em casa. Pilates, sim. E então, assim, o que eu gostaria de falar do Pilates é que o próprio Joseph Pilates, ele criou essa metodologia para ele também, né? Porque lá dizem, né, os livros que as histórias que ele tinha alguns probleminhas de saúde, respiratórios, asma, enfim, algumas coisas. E ele, enfim, ele foi autodidata, né? Um cara muito à frente do tempo, criou essa metodologia que depois, indo para a guerra, ele começou a tratar as pessoas que estavam na guerra, pegava a mola da cama, enfim, ajudou muito na reabilitação. E, posteriormente, também foi para Nova York trabalhar com bailarinos, então tem bastante influência de balé. Mas o Pilates é muito legal, assim, que é muito diferente, porque não é só uma repetição de um exercício. A gente fala muito sobre a contrologia, né? Que é a mente a mente esculpe o corpo. Então, você está realmente ali conectado para fazer aquele exercício, não é apenas uma repetição. Tanto que no Pilates a gente não trabalha com muitas repetições, a gente trabalha com poucas, mas com muita ênfase. Uma ênfase muda completamente um exercício. Então, brevemente, é isso, assim, sobre o Pilates. Pilates é para todo mundo, Pam?
Cara, eu Tem acho. alguém que, tipo, não é, Pilates não é para você, não é para você quem? Pilates é para quem? Cara, Pilates é para todo mundo, porque assim, ó, primeiro que uma das coisas que a gente, se for pensar no Pilates, a gente trabalha controle do centro do corpo. Quando eu trabalho o controle do centro do meu corpo, eu me alongo, eu cresço a minha postura, eu trabalho minha concentração, minha respiração, força, flexibilidade, são várias coisas que a gente trabalha. Então, assim, não tem uma idade para, sabe? Não tem um público, todo mundo é pro Pilates, sabe? Ainda mais porque a gente É muito trabalha legal. muito com essa consciência mesmo do exercício, de acordo com a necessidade do aluno também, sabe? A gente tem os exercícios a seguir, mas a gente pensa, olha para o aluno e enxerga aquela necessidade do que ele precisa. Para mim, assim, a minha opinião em relação é que o Pilates descaracteriza um pouco se eu for fazer um Pilates na gravidez. Por a gente trabalhar muito o controle do centro do corpo, a gente descaracteriza alguns exercícios, mas a gente adapta à grávida, entendeu? Então, essa é a minha opinião só do que eu tenho visto no mercado, enfim, ou da minha experiência. Sim, sim. Mano, eu quero te fazer uma pergunta que a maioria dos alunos fazem para mim, que é a diferença do Pilates em casa e do Pilates no estúdio. Porque as pessoas acham que o Pilates em casa, né? A gente trabalha em casa e a gente dá aula em casa, ministra aulas em casa. O pessoal acha que não dá o mesmo resultado do estúdio. Como que é esse lance? Qual que é a tua opinião? Pode ser super sincera. Minha opinião é o seguinte: um bom Pilates solo, uma execução boa de um Pilates solo, que é o Pilates que a gente faz em casa, vai te fazer muito melhor no estúdio, nos aparelhos. Então, se eu tenho um domínio dos exercícios, que são ali os 34, hoje dizem que são 37 exercícios do Match Pilates, Pilates solo, você vai chegar arrasando no estúdio. Sabe? Então, assim, ai, não, Pilates só não dá resultado. Dá bastante resultado. Você não precisa ter esse preconceito. O Pilates em casa funciona assim e vai te trazer toda a consciência para te chegar lá no estúdio e falar: ah, nossa, esse eu já sei. E assim, no estúdio temos os aparelhos que às vezes, muitas vezes, né, eles te auxiliam a fazer um movimento que tu não consegue fazer em casa, certo? Isso aí, Entendi. entendeu? Mas se eu já tiver o domínio dos exercícios feitos em casa, do solo, eu vou voar. Eu consigo fazer só Pilates solo e ter resultado? Com certeza absoluta. A partir, porque assim, ó, isso aí já entra no princípio do Pilates. Aí tu já vai lá para fluidez, precisão. Quanto mais você praticar o solo, mais preparado aí você vai estar para fazer um workout, um treino em casa. Total. Porque se tu pegar ali mesmo o Pilates clássico, os exercícios, os 34, é um treino? Sim. Não é treino, não. Sabe o que muita gente pergunta? Sobre resultados estéticos. Como que é o Pilates solo? Dá resultado estético? Porque de saúde a gente já pressupõe que muito, e aí até você pode falar um pouquinho disso. Mas e de estética? O que você vê nas suas alunas? O que você vê na sua experiência aí de resultado para um corpo mais bonito dentro da metodologia do Pilates? Se for falar em estética, eu já prefiro falar em uma postura bonita. Sim. Então, assim, se isso já conta, eu não estou falando de perda de peso, de emagrecimento, estou falando que um peito aberto, uma postura ereta. Postura, sabe? Postura, né, pessoal? Vamos combinar, não adianta nada eu querer emagrecer e tá assim, que aí não adianta, porque... E é o que a gente mais vê, né? Pessoal trabalhando em casa. Já volta para o eixo, ainda mais hoje em dia, home office, o sedentarismo tem aumentado muito tempo sentado, então a gente precisa voltar a gente está ali só na coluna, sentadinho aqui assim, né, no telefone, então a gente precisa voltar, né, olhar
à frente, mostrar a nossa postura. Então, de estética, isso para mim é o primeiro ponto. Se a tua postura tá linda, tu já tá, ó, com a tua estética ótima. Mas, assim, tratando de definição, de, né, mudando um pouco o tópico, eu acredito que sim, tá? Porque se eu der uma aula se eu pego uma turma que está fazendo aula comigo, isso eu vejo nas minhas alunas, hoje elas se movem muito melhor, né? Uma coisa que antes era enferrujada, tu já vê a pessoa se movendo melhor, tu já vê a consciência corporal. Eu falo, olha, ativa as escápulas, elas já sabem o que elas têm que fazer. Então, assim, falando nesse quesito, eu de olhos fechados, assim. Agora eu vou falar, Pilates vai te dar hipertrofia, fazendo Pilates solo, só. Aí você fala quadrado. Eu acho que aí não tem como comparar, né? Aí você fala quadrado, tanto que eu falo sobre isso. Gente, para mim, Pilates... Eu acho que qualquer exercício sempre é bom, né? Sempre vai te dar resultado se você juntar a alimentação. Fazer exercício em si. Tem exercícios que são mais intensos e tem exercícios que são menos intensos. Mas todo exercício é muito bom e todo exercício acho que dá um resultado estético, né? Uhum. A gente pode talvez tentar desmistificar um pouco que só certos exercícios, só certas aulas dão resultado. Mas dá para ter uma aula de Pilates super intensa, não dá, Pan? Já fiz aula super pesada. Não, mas é isso que eu ia falar. O Pilates solo, ele tem o básico, intermediário, avançado. Então, a gente tem essas três escadinhas. Então, óbvio, quando estiver, né, evoluindo de chegar no avançado, como eu falei, é um treinão, não é? Por quê? Porque muita consciência do corpo, consciência do exercício, tu tá muito concentrado, tu não tá só fazendo o exercício por fazer, pensando, o que eu vou comer no almoço. Não, tu tem que estar concentrado ali, enfatizando, né, o que o exercício está te pedindo. Então, eu digo por mim que sim, dá sim para ter um corpo estético, um treinão, sair pingando, com certeza, gente. Só que a questão gente, é só olhar a Pamela. É só olhar a Pamela. Calma aí, não, brincadeiras à parte, eu acredito que no Pilates, para você ir para uma aula avançada de Pilates, você tem que ter passado, é igual no balé, você tem que ter passado no primeiro ano, aí no segundo ano, aí no terceiro ano, você vai evoluindo com o tempo, e quando eu acho que você realmente está mais evoluído, com as posturas bonitinhas e pensando conseguindo entender toda essa consciência corporal, que aí o aluno vai conseguir fazer uma aula realmente pesada, né? Exatamente, não tem como o aluno... Porque sabe o que acontece? Vou ser muito sincera aqui, pessoal, você aí de casa, que quer chegar na aula, não, a aula foi muito fácil. Mas, claro, como é que eu vou passar em um exercício avançado se tu não está preparado, se a tua postura não está correta? Porque uma das coisas que até o Joseph fala tu tem que fazer o exercício, óbvio, vai sentir o físico, mas com o mínimo de esforço possível. Porque tu já está tão ali consciente do exercício que tu está economizando uma energia que não é necessária. Então, tu tá ali morrendo para fazer uma coisa que teu corpo não tá preparado. Tu pode ter força, mas tu não tem as ativações, não tem a postura, não tem a respiração. Não. Então, é um pouquinho assim que a galera, às vezes, Pilates é só alongamento. Não, vou brigar. Yes! Não, gente, olha, eu convido vocês que têm um pouquinho, assim, essa objeção de fazerem uma aula, mas assim, não é só fazer uma aula. Vou fazer uma aula. Estuda, assim, 3 meses de aula, igual a mesma coisa da DAI, 3 meses. Porque um caminho curto não rola. A gente tem que ter consistência e constância, né? Senão não tem resultado. E, enfim, convido você que está em casa a ficar 3 meses comigo também, fazendo exercício, fazendo pilates, para ver o resultado aí que vai ter. Total. E, Pan, mas uma coisa é fato, né? O lance com relação à saúde é muito forte dentro do Pilates, né?
para um corpo saudável. Por que as pessoas que têm tanta lesão procuram o Pilates? Ou como que é essa conexão do Pilates com a saúde do corpo? Bom, eu procuro falar para quem entra numa aula minha, que principalmente nas aulas online, que o Pilates é a manutenção do corpo. E eu vejo muito como isso mesmo. Eu faço treino funcional, mas até um tempo atrás eu só praticava Pilates, andava de bicicleta, né? Tinha, assim, a minha rotina. Mas, assim, eu vejo que é muito importante, sim. É legal que a Dai trabalha bastante na aula dela os exercícios de mobilidade, acaba trabalhando também flexibilidade, enfim. E eu vejo que isso a gente traz aí muito para o Pilates, esse trabalho da consciência, da mobilidade, de lubrificar as articulações. Porque um corpo enrijecido, ele não se movimenta. Um corpo enrijecido, ele tem lesão. E aí, o que acontece? As pessoas vão para a academia, ou, enfim, fazem alguns treinos, e não articula, não lubrifica, tá tudo travado, né? Não consegue virar direito. Então, nas minhas aulas, eu tento trazer sabe, essa lubrificação mesmo das articulações. E eu acredito que a associação da lesão com Pilates, as pessoas vêm para Pilates porque tem lesão, que é uma atividade que não tem impacto, é uma atividade que a gente trabalha muito a consciência do exercício. Então, de repente, numa outra modalidade, tu não consegue ter essa calma, né? De parar ali e saber, não, hoje eu vou fazer, ou eu vou fazer o Pilates porque eu preciso me recuperar, eu preciso modificar ou reeducar o meu corpo, sabe? Mas o que eu fico um pouquinho chateada é que as pessoas só vêm para o Pilates quando elas estão com a lesãozinha, com a dorzinha, e aí elas não fazem o Pilates como uma forma de prevenção, sabe? Eu acredito que, assim, você tem que escolher uma atividade física que você goste. Eu gosto de funcional, Total. Eu gosto. Total. Boa, você está se movimentando, mas não custa dar uma tentadinha. Para conhecer, na verdade, né? Porque eu vejo, a gente tem bastante aluna na Dedinho hoje. Eu acho que metade delas não fazem Pilates, não sei a informação exatamente. Mas eu acho que às vezes falta tentar mesmo, porque só tentando para saber, né? Só tentando que você vai saber se você é a tua cara ou não. Às vezes a gente pré-julga, né? Sim, mas eu acho, Dai, assim, minha opinião é que tu tem um método de treino muito bom, é muito completo. Então, assim, tu trabalha bastante mobilidade, tu trabalha prevenção de lesão, tu trabalha bastante coisa. Então, assim, o teu funcional é joia, ele é realmente um funcional, né? Trabalho da funcionalidade, sabe? Muito obrigada! Muito obrigada! Agora, não quero, né? Tem funcional que tu faz, fica um pouco preocupada, porque tu não vê a funcionalidade. Sim. Então, acho que depende, assim, de onde só escadinha, pula, 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 e aí cadê todo o resto das outras capacidades, né? Sabe o que eu ia falar? Que uma história que quando eu fiz CrossFit, ainda faço, né? Muito tempo. E houve uma época onde vários amigos meus, que eram atletas, muito bons atletas, nível Brasil, assim, melhores do Brasil, faziam Pilates 1, 2 vezes por semana, justamente para conseguir completar as capacidades físicas, porque no CrossFit eles eram atletas profissionais e eles precisavam ser muito bons em tudo. E eles não conseguiam no treino de CrossFit a mobilidade suficiente e a estabilização profunda mesmo, de core, tal, suficiente. E eu lembro que, nossa, os meus amigos ficaram uns 2 anos, assim, fazendo Pilates, fazia 1 ou 2 vezes por semana, eles criaram essa base, continuaram competindo e foram atacar tanto a prevenção de lesão quanto para melhorar a técnica, né, dos outros exercícios que eles faziam.
Então, o meu professor também é professor de Pilates do Cross. Dá para a gente jogar para várias outras atividades, se for pensar. Eu acho que o principal é a pessoa tentar e ver se é a vibe dela, né? Assim como todas as atividades. E Assim como assim, bike, jumping, funcional, depende muito do musculação, instrutor, depende muito da vibe do também. esporte, depende, tipo, são várias questões que envolvem. Às vezes tu também pode, não fui muito com a vibe do professor, talvez nem seja o método. Ou Super é verdade isso. Em qualquer modalidade, né? tem várias Nossa, questões envolvidas, sabe? Então, assim, faz parte. e às vezes não vai ser, não curto e tudo bem. Então, encontre uma outra coisa que você goste, mas tenha em consciência que tu tem que trabalhar bem essas mobilidades, sabe? Você Que falou uma coisa que é muito verdade. Se conectar com o professor é uma coisa assim que parece boba, mas é essencial para a pessoa ter frequência, para a pessoa não desistir. Se você está aí na sua casa e quer fazer qualquer atividade física, não adianta fazer sozinho, tem que ser de um professor, é fato. Agora, seja um professor que você goste da pessoa, né? Que vocês se conectem, porque é complicado, imagina, a pessoa está te ajudando, se você não se conectar com ele, com ela, vai ser muito mais difícil depois de um tempo de se manter mesmo, né, na constância, na frequência do dia a dia. É muito importante isso eu acho muito importante isso que você falou. sabe o que é também legal do Pilates? É que assim, o professor tem um olhar para o aluno diferenciado. Não vou falar que em outras modalidades não tem. Mas, principalmente nas aulas em grupo ali da The Gym, cara, eu tô de coração aberto, com todas as minhas vontades ali para te conhecer, para conhecer o teu corpo, para tentar te ajudar da melhor forma possível. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente deixar isso em ênfase, porque é um olhar diferenciado, não é um aulão em grupo que, vamos lá! E isso é uma característica da The Gym, tá? Uma característica de reuniões nossa, de coisas que a gente conversa. Então, a gente tem essa preocupação com você. Então, isso é muito, né? Eu acho ótimo, porque eu adoraria que me olhassem também, assim, querendo me ajudar mesmo. Ser olhada. Não, é verdade, é muito. A gente brinca, mas é muito verdade isso, muito. Queria linkar isso, inclusive, já que a gente está falando das turmas, etc. Tô aqui escutando esse podcast, quero começar a fazer Pilates. E aí, como que começa? No estúdio, é no solo, é em qualquer lugar? Será que tem alguma coisinha que eu possa fazer já para saber se eu gosto de Pilates ou não? Como que é? Vamos lá, vamos pensar. Pô, boa pergunta. Repete. Como que eu começo a fazer Pilates? Cara, não, Sei calma lá, aí. posso fazer experimentais, né? Assim, tipo, gente, como começa? Assim como qualquer outra atividade. Você pode marcar uma aula experimental, Normalmente as nossas aulas experimentais a gente faz ali em grupo, né, na The Gym, Sim, mas a gente também pode ver algum horário reservado, enfim, isso não é um problema, até porque eu também dou personal pela Gympass online, não, isso não é um problema, é uma solução, a gente se encontra. Mas, assim, tem que fazer para ver. Tem que fazer, tem que sentir ali a hora. total. Você precisa de um tapetinho, você precisa de um espaço que seu corpo fique deitado e que eu consiga te ver. Você consiga deitar, abrir os braços e é isso, não precisa de mais nada. E seu corpo presente, você presente e animação. Total. A gente é animada. Não, e digo mais até. E vai não necessariamente num único lugar, né? Você pode ir em vários lugares testar para ver aonde que a tua energia bate. Sim. Porque a gente zero tá aqui só para divulgar e fazer propaganda. Não, a gente quer divulgar o Pilates em si, falar como ele pode ser para qualquer um, né? Pô,
É, Então, quer começar, cara, marca umas aulas, sim. procura, marca na dedinho, óbvio, também. Mas olha que interessante, eu tenho alunas e elas, tipo, uma é comissária de bordo e tal. Ela faz presencial e ela faz online comigo. Eu sei quem é. Sabe? Mas eu vou falar também por experiência minha. Eu, como instrutora, eu vou em vários estúdios fazer aula. Então, assim, eu não faço aula só em um lugar. Eu quero conhecer o Brasil inteiro aí, ver como é que tá o Pilates pelo Brasil, porque eu gosto dessa atividade. Então, Total. se eu tenho oportunidade, eu vou, eu faço. Agora, tem que testar, tem que tentar, e não tentar Você só uma vez. vê como... Sim, você vê como cada caso é um caso, né? Você estava falando da aluna que faz Pilates online, que faz Pilates estúdio também. E é comissária, então por isso ela faz bastante online, né? É muito pessoal, atividade física é muito pessoal, cada um é cada um. Essa mesma aluna, por exemplo, fez algumas aulas comigo e adorou, mas a vibe dela é muito mais a do Pilates do que a do funcional, muito mais. Tanto que agora ela não está fazendo funcional e mantém o Pilates mais vezes por semana. Então, tem que testar, não adianta. Tem que testar, tem que ver qual é a tua energia, qual é a tua vibe, o que você gosta. Porque exercício funciona, exercício que você faz. Não, Não, mas né? a gente está falando do Pilates, mas eu, assim, como educadora física, a gente tem essa opinião. Qual é o melhor exercício para emagrecer? Qual é o melhor exercício para... É o que você faz. Independente. Eu vou jogar bocha, vai jogar bocha, mas vai se movimentar. Eu vou aqui no Total. sofá, fazer 20 agachamentos. É isso, é melhor do que nada. Então, assim, a gente está falando de algo Total. que... Tem muita gente que, ainda mais na era Instagram, né, inclusive, que vê a pessoa fazendo isso, aquilo, ai, também quero fazer, porque eu quero ficar igual, maravilhosa, realmente maravilhoso. Mas não adianta se você for lá e não for a tua cara, e você achar, sei lá, difícil demais, ou fácil demais, ou chato demais. Não é? É que também, assim, ó, a gente Complicado. também tem que entrar no assunto aqui de que atividade física é um hábito, né? Então, assim, Total. não podemos deixar de trazer isso aqui, porque, eu não gosto disso. Na realidade, não é que tu vai gostar de tudo. Tem dia que eu não quero treinar, gente. Tem dia que eu não quero fazer pilates também. Também Exatamente. é saber respeitar o seu corpo. Tem dia que vai, tem dia que não vai. Mulheres, a gente tem período menstrual, ou menopausa, ou enfim, tem dia que o hormônio não está ajudando, respeitem o seu corpo, mas assim, é um hábito. Assim, como escovar os dentes é um hábito. Então, assim, né, que é indispensável. A atividade física, querendo ou não, é legal a gente pensar que é um remedinho, né? É um remédio diário ali, que a gente não vai precisar tomar a pílula, mas que a gente está trazendo aí esse benefício para o nosso corpo. Então, pensem só um pouquinho nisso. Eu não gosto, eu não gosto. Mas é um hábito, e quanto mais você fizer, melhor vai ser. Pavan, sabe o que eu queria finalizar o nosso podcast tentando explicar, queria que você explicasse para a galera o que realmente tá. Vou começar agora, uau, tô motivada. O que eu preciso? Eu não tenho equipamento nenhum, eu não tenho muito dinheiro para investir nisso, eu não tenho muito tempo. Como que faz? Me dá umas dicas. Dá, claro que dá. O que a gente tem que pensar? Primeiramente, para você começar a fazer o Pilates solo, você pode fazer em casa, você também pode fazer num estúdio. A primeira, assim, pensando, né? O online é mais em conta do que o presencial, normalmente, né? Então, como eu falei, Pilates online, e Pilates solo, você começa a ter a base, né, de tudo. Como eu disse, você vai para o estúdio, tem mais exercícios, mais variedades, mais opções, mas o resultado de você já fazer um solo muito bem feito em casa, isso não vai te tirar. Outra coisa, as aulas online,
a gente acaba fazendo com cadeira, com bastão, elástico, um pezinho. Então, assim, a gente traz assim, essas variedades também para a aula não ficar monótona. A gente tenta trazer toda a ênfase dos exercícios dos aparelhos para casa, então isso já é um ponto positivo, né? Então a gente já consegue dar um checkzinho aí do online solo para o presencial. Qual foi a outra pergunta? Não tenho tempo. Aí não tem desculpa. Não ter tempo não tem desculpa. Porque a gente tem vários horários de aula. E aí é só você também pensar que esse é o seu momento de se comprometer com a sua saúde e com o seu corpo. E não adiar isso. Depois eu faço. Não. É um comprometimento. Terça e quinta, eu preciso fazer. Se eu não fizer terça, quinta, segunda e quarta. Esse lado. Mas eu tenho que ter isso. Porque se eu não tenho isso, gente, vai, ó. Isso para qualquer coisa. Meia horinha, né, Pam? Meia horinha resolve. Não precisa... Qualquer coisa na vida de vocês. Não dá para ficar adiando ou depois. Não. Tenha um compromisso com você e com a sua saúde. E digo mais, assim, se você não... eu não tenho tempo. Cara, 15 minutos é melhor do que 0. 20 minutos é melhor que 15. 10 minutos é melhor que 0. Se você não tem tempo, você tem que começar pelo que dá, mas tem que começar, tem que fazer. Nem que seja 2, 3 vezes por semana, igual a Pam falou. Tem aluna que entra, Pam, não posso fazer os 40 minutos, mas eu vou fazer 30. Joia! Tem aluna que entra um pouco mais tarde, perdi um pouco a hora, só deu para chegar agora, mas faz 20 minutos de aula. Então, acho que é bem de ter esse compromisso mesmo e saber que isso te faz bem. Total. Meia hora, 20 minutos é com certeza absoluta melhor do que nada. E não, às vezes a gente se julga, né? Se, não estou conseguindo fazer tudo. Mas tenha certeza absoluta que um pouco é melhor que nada. E é com o pouco que a gente se motiva para depois fazer mais, né? Porque voltar é tão difícil, né, Pam, depois de um tempo parada? Sim. E aí tem até uma frasezinha que o José fala, assim, né? Roma não foi construída em um dia, então não venha você também querer em um dia chegar e fazer tudo e depois no outro dia não fazer nada. Então é isso que a gente está falando, de uma constância, passo por passo, vamos construindo juntos, né? E aí também não se cobre tanto por essa coisa das redes sociais, né? A gente está vivendo agora uma fase que tem gente que recebe para treinar e para postar treino, e aí você acha que a vida da pessoa, que ela, né, tem a nossa rotina, que acorda às 6, que lá, não que a pessoa não tenha, mas são trabalhos diferentes, são coisas diferentes, então a gente não pode também ficar se comparando muito, né? Porque Total. Convenhamos que não é fácil a gente ter uma rotina 100% como você vê no Instagram, é bem impossível, né? Mas faça o seu melhor. Exatamente. Faça para você, não faça porque você viu os outros fazendo, não, faça o que te faz bem. E é com essa frase maravilhosa, que é o link perfeito para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Faça por você mesma. E qual que é a do Joseph? O quê? Que Roma não foi construída em um dia? Não, tem uma outra que ele fala assim, ó, eu até anotei para encerrar aqui, assim, é estar presente, concentrado e não distraído. É a mente que esculpe o corpo. Joseph. Joseph, arrasou. Bom, Daniel, escreve isso na tela, Daniel, que ficou lindo. Tadinho do Daniel.